Agora pode. Então, gente, boa tarde. Mais uma vez, né, agradecer a participação de todos hoje aqui com a gente. O Conexão 60 Mais é esse propósito de trazer as instituições sociais para que a gente possa dialogar sobre as nossas práticas junto à pessoa idosa no município de Belo Horizonte. Quero agradecer muito a Cida, Maria Aparecida Gurgel, que é da Ampid, que prontamente aceitou o nosso convite para estar aqui, para discutir esse tema que é tanto desafio para o Conselho, desafio para nós que atuamos diretamente com a pessoa idosa, que é o tema da violência, né? Então, eu agradeço a todos muito pela presença, vou passar para a Valda, só para a Valda dar o direcionamento e falar um pouquinho do projeto, para assim passar a fala para a Cida. Obrigada, mais uma vez. Obrigada, Marcela. Bom, esse é o Encontro Conexão Boas Práticas 60 Mais, né? É um espaço de discussão para o fortalecimento das organizações que atuam no atendimento à pessoa idosa de Belo Horizonte e faz parte das ações do projeto Caleidoscópio 60 Mais Nossos Direitos, que é uma iniciativa do SEMAIS com incentivo do Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte, com destinação de recursos das empresas CEMIG, Itaú, Vale, Banco do Brasil, VLI, Potencial Seguradora e Gerdau, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou passar agora a fala para Maria Aparecida Gurgel, já, né, agradecendo novamente a presença, e a fala está com você. Muito obrigada. Obrigada ao SEMAIS, obrigada a essa Conexão 60 Mais maravilhosa pelo convite, né? Então, aqui, em nome da Marcela, da Val, eu agradeço a todos vocês, Patrícia, Mariana, Natália, o Tiago, que está aqui segurando as pontas da tecnologia para nós, né? Agradeço muito o convite e espero contribuir para essas reflexões, né, hoje tão importantes, tão necessárias e tão fáceis de fazer, né? Vejam que em poucos momentos nós nos reunimos, nos conhecemos, ainda que virtualmente, né? E podemos ali trocar ideias acerca desse tema tão importante que é o enfrentamento da violência em relação à pessoa idosa, né? Então, eu tracei aqui alguns percursos que eu quero fazer, né? Vocês, e pedir permissão, obviamente, né? Aqui as minhas anfitriãs, né? Mas eu gostaria de fazer, assim, um panorama sobre o poder dos conselhos de direitos hoje, né? O real poder dos conselhos de direitos que fazem o controle social no país, as instituições que ou estão representadas dentro dos conselhos de direitos, ou a partir de verbas do fundo da pessoa idosa, vejam como isso está tudo conectado, né? Cria mecanismos para o atendimento à pessoa idosa, né? E onde ficam as organizações de defesa de direitos e de garantias dos direitos das pessoas idosas, né? E com isso a gente perceber ao final, né, depois dessa nossa conversa, o quanto é importante esse trabalho em parceria ou o trabalho em rede, como as pessoas comumente falam, né? Como é importante nós estarmos discutindo os assuntos, e este assunto em particular, que afeta todas as famílias brasileiras, né? Porque em todas as famílias você tem, né? Ou junto, né? Coabitando, ou então com os cuidados que cada um tem em relação à pessoa idosa, né? Mas como é representativo esse tema, né? Como ele nos envolve e exige de nós uma prontidão, né? Estar ali presente para poder agir, né? Para poder desfazer estes casos, vamos chamar assim, né? Porque não
não é em todo lugar que você tem violência em relação à pessoa idosa. Então, eu começo assim, e eu queria aqui dizer também que eu faço parte, né, de uma associação de membros do Ministério Público, que congrega todos os ministérios públicos. Temos vários colegas aí do MP de Minas, né, do Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, fazem parte desta nossa ANPID, que trabalha justamente como associação buscar promover o conhecimento e o empoderamento de todas as organizações que trabalham não só em relação à pessoa idosa, mas também em relação à pessoa com deficiência, né? E tenho a grata satisfação de ser a presidenta desse grupo. Então, o que a gente vem colocar como fundamental, né, nesse processo? É que nós tenhamos no Brasil organizações legalmente constituídas, e quando a gente diz legalmente constituídas, tem ali um pensamento, uma sistemática sobre a sua concepção. Então, tem lá os seus estatutos, tem os seus regimentos internos, né, o objeto muito definido do que fazer, como fazer e para quem fazer, né? Que público é esse? Então, quando nós tratamos de pessoas idosas, a gente percebe inicialmente uma expressiva quantidade mínima, infelizmente, né, de organizações que se ocupam com este tema. E isso vem, digamos assim, na contramão do que será o nosso processo de envelhecimento, ou de como está sendo o nosso processo de envelhecimento no Brasil, não é? Nós temos aí prospecções para o futuro de que logo ali, em 2050, nós teremos o maior número de pessoas idosas nesse país. E, no entanto, nós temos pouca dedicação a esse tema, né? Temos poucas organizações voltadas para o envelhecimento, e não naquele aspecto comercial eu estou falando no aspecto do empoderamento, né, dessas instituições e, consequentemente, do grupo que as atende, né? Então, há aqui já de início um contrassenso que a gente verifica, né? Um número reduzido de organizações da sociedade civil voltadas para este tema da pessoa idosa, né? Por outro lado, nós temos uma negligência do Estado brasileiro em relação às políticas públicas voltadas para a pessoa idosa, né? A gente não pode esquecer que a gente tem um estatuto da pessoa idosa, nós temos uma política nacional voltada para a pessoa idosa, e, no entanto, nós temos políticas públicas muito débeis ainda, não é, em relação à pessoa idosa, né? E quem faz o controle e quem dá, digamos assim, sustentação, poderia dar qualidade para essas políticas públicas é o nosso controle social, não é? São os nossos conselhos de direitos. Esse controle social previsto na Constituição da República, né, para a área da saúde, da educação, da assistência social, enfim, todos os direitos relacionados ao direito humano da pessoa, né? E esse controle social, justamente esse controle social, hoje também está muito debilitado.
Porque nós temos o Estado brasileiro e o atual governo cuidando pouco desta relação, desta parceria com a sociedade civil organizada que se dá dentro dos conselhos de direito, né? Então, a gente sempre tem, digamos, a garantia constitucional, a garantia legal, mas sem uma política institucional, uma política governamental voltada para o fortalecimento, né, desses espaços tão importantes. Vejam, o controle social que é exercido dentro de um conselho de direito, né, ele alinha o desejo, a necessidade da população, e aqui da população idosa, né, a respeito dos seus direitos e das suas necessidades. Discute-se isso no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito nacional, e dali, né, a partir destas discussões, desses encontros, dessas conferências, e aí a gente já tem aqui na nossa conversa a 5ª conferência, que nós estamos defendendo é absolutamente imprópria e inconstitucional para o momento, porque ela não se dará com representatividade, né? Então, este Estado, este governo atual, em vez de se apoderar de todo esse cerne, esse conhecimento, que é gratuito, porque ele vem para o Estado de forma gratuita, este conhecimento que cada um de nós temos, levados para o contexto de um conselho de direito, ele é potencializado, ele é fortalecido, né? E dali saem decisões dizendo, olha, nos próximos orçamentos, prevejam, por exemplo, capacitações para o nosso pessoal de saúde, para o nosso pessoal da assistência social no atendimento da pessoa idosa, né? Na sustentação que se deve fazer às instituições de longa permanência, às residências terapêuticas, não é? Então, tudo isso tem uma relação. E quando a gente fala neste poder do controle social, é justamente isso, porque ali dentro você tem a representatividade da sociedade civil da qual nós fazemos parte, né? Uma instituição que cuida da garantia dos direitos, outra que promove determinada questão, vocês que trabalham, né, com afinco nas boas práticas, buscando fomentar boas práticas e difundi-las, capilarizá-las, não só aí em Belo Horizonte, mas isso emana para todos os municípios e mais ainda serve de exemplo, de bom exemplo, para que outros estados adotem. Então vejam como tudo está conectado. E quando nós não temos um controle social organizado, né, no município, no estado e na federação, e aí o nacional, né, se eles não estão fortalecidos e não estão interligados nessa unidade necessária para a garantia do direito, nós perdemos esta própria garantia, este próprio direito. Então, tudo desanda, né? Porque lá dentro de um conselho de direito, nós temos representatividades. Se o processo eleitoral é bem conduzido, é próprio, atende a todos os rigores, digamos assim, da lei, né? Os princípios de um processo eleitoral dentro de um conselho de direito, nossa, você tem escolhas maravilhosas ali dentro, né? Você tem conhecimentos importantes que são levados ali para o momento de elaborar uma política pública, ou então de dar contribuição para a melhoria de uma política pública.
Então, este é o sentido, né, deste trabalho que se faz com representatividade dentro de um conselho de direitos. Mas aí, claro, este conselho de direitos, ele precisa ser adequado, quer dizer, criado de forma adequada e segundo a lei, para que nós não tenhamos ali utilização deste controle social simplesmente para carimbar desejos do governo de plantão, não é? E muitas vezes esses desejos fugindo do que diz a Constituição, do que dizem as leis, não é? Então, o que a gente espera desses conselhos de direitos? Nós, como sociedade civil organizada que somos, não é? Que eles sejam efetivamente representativos. E como eles serão? Qual a garantia dessa representatividade? Então, um conselho de direito criado por lei, né? E não ficar à mercê da vontade deste ou daquele governante ou desta ou daquela secretaria de plantão que toma as rédeas neste ou naquele governo. Então, nós precisamos um conselho de direito criado por lei, discutido lá na Assembleia Legislativa. O encaminhamento da lei é do executivo, sim, é ele quem tem essa competência. Mas a discussão, a decisão é lá na casa do povo, que vai ouvir este povo e vai dizer, não, então precisamos desse Conselho de Direito Municipal, Estadual, Nacional. E, de preferência, que ele venha junto, nessa mesma lei, a criação do fundo da pessoa idosa, do fundo do idoso, que está ali junto com a criação dos conselhos, com todos os parâmetros, né? Preferencialmente com todos os parâmetros definidos, de onde pode vir essa reserva, esses recursos, né? Quem gerenciará estes recursos? Para que são destinados esses recursos? Né? Para que também não haja uma malversação desses valores do fundo. Né? Uma vez isto posto, você precisa dar autonomia para este Conselho de Direitos. Então, além da paridade que nós já estamos acostumadas a ver, né? X membros da sociedade civil, X da Y, né? Iguais dos governos, dos representantes ali das secretarias ou dos ministérios do governo, né? Mesmo porque estas secretarias ou estes ministérios alteram de governo para governo. Ora, você tem 10 ministérios aqui em Brasília, agora nós temos 22, sei lá, já perdi até a conta. Ou seja, muitos ministérios, né? Secretarias aí do Estado também. Ora, você tem 10, 12, de repente você tem 20. Opa, por que tanto? Será que é necessário? Será que está bem, né, pensado, bem administrado? Mas, enfim. Então, esta paridade, ela precisa existir. A forma de escolha desta sociedade civil organizada, preparada e representativa, porque também não pode ser uma organização de fachada, ela precisa, sim, representar um número, né, significativo de pessoas, ter esse número significativo atendido, com voz dentro da organização, seguindo lá as suas estruturas de organização, né? Então, dentro deste conselho, se eu tiver paridade, representatividade, mais autonomia, e essa autonomia significa autonomia financeira e administrativa, para que este Conselho de Direito não seja levado,
manipulado pelo chefe de plantão, né? Lembrem que normalmente se escolhe uma secretaria para comandar o assunto. Não está correto. Porque este controle social, ele precisa, porque ele trata de direito humano, então ele precisa ter autonomia. E essa autonomia não pode estar atrelada, quase nunca está atrelada à vontade do governante, do representante do governo. Então, essa autonomia precisa existir. Este é um princípio, é um comando da Organização das Nações Unidas, chamada Princípios de Paris. Estes princípios de Paris é que dizem que estes foros, estes lugares onde se cuida, se trata, se encaminha direitos humanos, e aqui da pessoa idosa, precisa ter esta autonomia, esta percepção, né, descolar-se da vontade do governo de plantão. Porque aí sim eu tenho a garantia, além da representatividade, da paridade, de um processo eleitoral correto, né? Eu tenho, então, condições de dizer não. Aqui, todas as pessoas idosas, ou todas as pessoas com deficiência, ou todas as mulheres, ou todas as crianças e adolescentes, dependendo do conselho aonde estejamos, né? Está garantida a autonomia e, portanto, estará garantido lá o princípio constitucional do controle social e da representatividade, porque controle social e representatividade caminham juntos. Pois muito bem. Então, por que eu estou fazendo ênfase ao Conselho de Direitos? Porque este Conselho de Direitos, ele gerenciará, poderá ser o gerente digamos assim, o gerente, o fiscalizador, o colaborador, o elaborador de todas, tudo isso é função de conselho, né? De todas as políticas públicas. E mais que isso, apoiar as diferentes instituições, cobrar das diferentes instituições que cuidam da implementação dessas políticas públicas. Ou então, cuidam da implementação das leis, ministérios públicos, defensorias públicas, não é? Por exemplo, se você tem, e agora vamos pensar aqui no nosso tema em relação à violência da pessoa idosa. Vou fazer então o parênteses. No dia 15 de junho passado, vocês devem ter comemorado aí, a gente comemorou aqui na Ampid, fizemos uma pequena campanha, uma pequena comemoração, lives. No Ministério Público do Trabalho, ao qual eu pertenço, fizemos também uma celebração nesse dia. E nesse dia, eu tive a felicidade de ouvir a Ana Amélia Camarano, que é uma servidora do IPEA, competentíssima, né? E trouxe números, assim, avassaladores, né? Então, ela diz, olha, quando a gente tomou os dados do Disque 100, do Disque Denúncia, eu vou até ler aqui, porque isso me deu, assim, como se diz, dor no coração, né? Um quarto, ela diz o seguinte, olha, 70% dos números de denúncias que vêm pelo Disque 100, e eu estou falando do Disque 100 nacional, tá? Mas ela fez, ela fez uma avaliação do Disque 100 nacional e dos Disque 100 espalhados Brasil afora. Estou chamando de Disque 100 porque em alguns estados tem uma outra nominação, né? Então, ela diz, olha, 70% daquelas denúncias que chegam são
relacionadas a mulheres e mulheres idosas. 1/4 destas vítimas, né, 1/4 delas, diz respeito à violência física e violência psicológica. Ou seja, é de tamanha monta, os números são tão grandes e tão dispersos por esse Brasil afora, que se a gente pensar e aí reduzir para os nossos estados, vocês sabem que tudo isso é representativo, né? Se você for fazer a continha, né? Se você for trabalhar os dados no seu estado, você vai verificar que ele é um espelho. Ele reflete essa grandiosidade dos números nacionais. Então, isso é muito importante, a gente se debruçar. Né? E ela também falou de um dado que é muito aterrorizador, porque esses não estão no nosso radar. Né? Quando a gente fala de organizações, de instituições de longa permanência, de residências terapêuticas, a gente ainda tem um número que você colhe, né? E você tem ali digamos assim, um espelho do que está acontecendo. Mas e aquelas denúncias que não são trazidas à lume, que estão guardadas lá no seio das famílias, né? Ou por vergonha, ou por violência familiar mesmo, que não deixa isso sair porta fora, né? Então, esse número, esse dado, nunca vai sair de dentro da casa da pessoa, né? Ou do lugar onde essa pessoa vive, né? Não importa quais sejam os laços sanguíneos ali, mas jamais sairá lá de dentro. Mas tem um outro grupo, absurdamente invisibilizado, porque esses que estão sob o palio da assistência social nas organizações, como disse, eles aparecem, né? Mas e as pessoas em situação de rua? Que temos também uma dificuldade de anotá-las, de saber quem são, de saber onde estão. E ela traz esse dado, olha, nós temos pessoas idosas, homens e mulheres, em situação de rua. Esses que estão à margem de todas as linhas de atendimento, inclusive o atendimento assistencial. Então, nesse conjunto, né, não dá para se chamar organização, porque não está desorganizado, né? Mas nesse conjunto de hipóteses, né? Mulheres e homens idosos que sequer saem, né? Vem à lume, vem à luz a violência que estão sofrendo. E estas pessoas em situação de rua, que ainda não estão catalogadas, entre aspas, né? Que não estão identificadas, vejam que braços a gente tem que atender enquanto sociedade civil organizada. Ou as instituições, né? As instituições governamentais, aquelas de direito, o próprio acesso à justiça, né? Quando você vai reivindicar o seu direito, como que você chega à justiça para reivindicar esse direito? Quem é que te leva, né? Como é que você chega às portas da justiça para você dizer que você sofreu um abuso? Compreende? Então, tudo isso, ele pode estar nessa visão, neste radar dos conselhos de direitos, da sociedade civil organizada que está ali atenta, informada,
levantando dados ou por conta do seu objetivo estatutário, ou porque se atenta para esses outros detalhes para além dos seus objetivos estatutários. Então, se você tem tudo isso orientado, conhecido, organizado dentro de um conselho de direitos, olha as possibilidades que nós temos de alertar, de trabalhar em parceria com as instituições responsáveis para pôr cobro, para pôr fim a essa violência praticada. Né? Você, por exemplo, ter acesso, né, ter condições de informar a esta vítima ou a esta pessoa interessada, que pode ser um vizinho, pode ser um parente afastado, essa pessoa que está antenada e diz, aqui está tendo violência em relação a esta pessoa idosa. Então, esta pessoa, por conta do seu conhecimento adquirido, ou por estar atrelada voluntariamente a uma organização, ela dizer, olha, eu posso representar esta pessoa, eu posso levar esta pessoa, por exemplo, até a Defensoria Pública, ou até ao Ministério Público, ou fazer chegar esta notícia ao Conselho de Direito. E o Conselho de Direito, além lá das suas preocupações com a política pública, cuidar para o encaminhamento desta situação. Ela não precisa ser coletiva, ela pode ser individual, porque um conselho de direito pode fazer uma análise individual e, a partir dela, pensar práticas, né, de enfrentamento, de prevenção coletiva, porque isso pode estar acontecendo em outros lugares, com outras famílias, em outras instituições de longa permanência, ou em outras instituições terapêuticas, e por aí vai. Né? Então, tudo isso, todo esse aparato que nós temos hoje, né? Cada órgão cuidando de uma, digamos, da proteção de uma parte desse direito, que é esse direito à vida, esse direito ao bem-estar, esse direito aos cuidados da pessoa idosa, homens e mulheres, né? Cada um tem a sua função. Mas quando nós estamos aqui organizados, seja no controle social, nos conselhos do direito, ou nós aqui em rede, organizadamente, conversando, trocando ideias, nos falando, olha quanta matéria preventiva a gente pode praticar. Quanto que nós podemos avançar se nós tivermos esse olhar capilarizado e de solidariedade entre as organizações parceiras, com estatutos, seus objetivos e etc. Umas podem ser grandes, de representação nacional, outras podem ser pequenas, de representação estadual, ou grandes, de representação estadual, ou mesmo municipal. O que importa é que a gente tenha essa vontade de trabalhar em parceria. Porque se trabalhamos em parcerias, nós tornamos forte esse movimento. Ao tornar forte o movimento, nós empoderamos cada uma de nós, vocês aí no SEMAIS, nós aqui na AMPID, estou dando o exemplo, né, entre nós, mas ele pode ser espraiado para tantas outras, né? E ao estarem todas essas organizações fortalecidas, empoderadas, óbvio que elas vão representar melhor lá num conselho de direitos. Porque você, a sua instituição,
A outra instituição, a minha, pode ter interesse em participar deste controle social. Ora sim, ora não. Porque o ideal também é que lá dentro dos conselhos de direitos não se perpetuem instituições, organizações. Não é bom, não é saudável. Não é saudável. Porque a gente precisa oxigenar essas ideias, né? E sei que cada organização tem uma forma de atuar e, portanto, tem um conhecimento que pode ser levado para esse controle social. Então, vejam que cada tema que nós avançamos, nós lembramos lá do controle social. O quanto é importante essa teia, né? É como se fosse uma troca de ar mesmo entre todos. Fortalece-se uma organização e ela passa a ter condições para exercer o seu papel social. E ter mais condições de enxergar e, ao enxergar, tomar a medida e visibilizar a violência. Né? Porque não adianta nós ficarmos aqui e dizer, ó, o tipo de violência é física, psicológica, blá, 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 blá. Não. A gente tem que encontrar, quer dizer, isso é importante. Não estou dizendo que não seja importante, mas isso a gente aprende, né? Esses pequenos conceitos, essas características, né, de como se procede a violência, né, e como ela é silenciada, isso a gente aprende no dia a dia. Mas o mais importante para nós é encontrar este fio da meada. Como fazer para tornar visível? E aí vem a minha proposta, né? Como fazer para tornar visível a violência que está espraiada por aí? Então, primeiro, conhecer, saber, né, as nossas organizações, conhecerem, saberem dessa existência, se possível, localizá-las e encaminhar as denúncias para os órgãos competentes para chegarem lá e, como se diz, chutar a porta e resgatar essa vítima da violência. Esta é uma situação. Mas a que eu acho que é a mais rápida, a mais fácil para nós fazermos, é levar o conhecimento que temos para fora, né? Para as famílias, para as pessoas, para a sociedade. Então, falar sobre isso, como nós estamos falando agora, claro que eu estou aqui fazendo uma ligação entre vários interlocutores, né? Mas quando vamos falar sobre violência, por exemplo, às vezes a pessoa nem sabe, olha, é o filho que pega o cartão de aposentadoria lá de pensão da mãe ou do pai e sai por aí gastando. Aí a mãe e o pai sequer sabem que aquilo é uma forma de violência, né? Mas se um sobrinho, sei lá, um vizinho, sabe disso, porque nós informamos, nós levamos esse conhecimento, nós fizemos uma campanha de esclarecimento, nossa, começam a aparecer os casos. Os casos começam a ser denunciados. Então, o conhecimento é a chave primeira, né, para a gente começar a tratar, a prevenir, a enfrentar a violência. Se nós, SEMAIS faz uma campanha, AMPID faz uma campanha, sei lá, qualquer outra organização, não me vem aqui o nome de mais nenhuma, mas qualquer dessas nossas organizações começam a trabalhar o tema do conhecimento, né? O conhecimento do direito. Porque, via de regra,
a violência está relacionada com a quebra do direito, né? Então, começar a falar sobre esse direito. Olha, você pode sair de sua casa, sim, quando você quiser. Porque nós já ouvimos denúncias de pessoas idosas trancafiadas dentro de casa e sem direito a sair. E a pessoa sequer sabia que era possível ela, ainda que idosa, com mobilidade reduzida, sair de casa. Bastava o seu cuidador, a sua cuidadora ali, liberar essa saída. Vejam como a coisa ela é de tal forma assim, disfarçada que as pessoas não compreendem. As pessoas acham normal. Então, uma pessoa idosa, homem ou mulher, acha normal o filho ou o próprio cuidador ou algum outro membro da família se apoderar do seu cartão e não ter mais esse cartão. Como assim? Então, se nós conseguirmos, entre nós, ter esta percepção, né, de esclarecer, informar. No caso de vocês, eu sei que vocês fazem um trabalho lindo de capacitação, né, de pessoas aí, de profissionais da área da saúde, da área da assistência social, né? Então, vocês informarem, chegar nesse detalhamento, né? Exporem os casos, dizendo, olha, vamos trabalhar com esse caso aqui, vamos ver quantas violações teve a senhora Maria, que durante 5 anos teve o seu cartão retido, só saía para fazer as suas consultas acompanhada do seu filho ou da sua filha ou do seu cuidador. Quem respondia para o médico era somente esse cuidador, essa cuidadora, esse filho, essa filha. E vocês, ao analisarem essas múltiplas violações de direitos, né, essas múltiplas violências, ir abrindo os olhos dessa sociedade. Porque se a sociedade passa a entender que isto ocorre, que isto é uma violação, haverá mais vigilância. Por que lá na Europa, nos países escandinavos, são muito frequentes, né, você ler notícias de enfrentamento ali a uma violência da pessoa idosa? Porque todo mundo está antenado. As pessoas idosas moram nas suas casas, têm o atendimento da assistência social do Estado quando necessita, mas tem ali uma preparação daquele entorno. Essa própria assistência, as próprias pessoas que estão colaborando ali, né, com essa assistência, essa vigilância, são preparadas, dizem, olha, aqui nesta casa mora uma pessoa idosa, ou moram tantas pessoas idosas, olha, fiquem atentos. Então, preparar isso que está à volta, esses que estão à volta, estas pessoas, para que elas também se tornem mais presentes. Sabe aquela coisa aquele antigo costume que se dizia que vizinho... esqueci, me passou, eu pensei no briga de marido e mulher não mete a colher, mas tem um para vizinho também, que o vizinho não pode interferir na grama do outro, algo assim. Como assim? Vejam essas construções ao longo do tempo, como afastam a sociedade da percepção de onde pode estar ocorrendo a violência, né? Numa briga de marido e mulher, sim, a gente tem que estar atenta, porque a mulher pode estar sofrendo violência, né?
numa briga onde mora uma pessoa idosa, poxa, barulhos, situações pouco comuns, será que eu, como vizinha, não tenho que ficar de olho? Seguindo lá o rito do gramado do vizinho, você não rega, algo assim? Daqui a pouco eu vou lembrar o ditado, né? Mas, se você não fizer isso, que atitude humana você está tendo? Se você souber que aquilo pode ser uma ocorrência de violência, né? Se você não souber, você ainda dá a desculpa da ignorância. Mas ainda assim, né? Desconhecer também não é, você não está livre da, digamos assim, daquela cumplicidade dos atos ali que estão sendo praticados, né? Então, esclarecer a sociedade. Esse esclarecimento leva a mais humanidade. A gente precisa despertar essa humanidade na sociedade. Então, campanhas de esclarecimento, fatos simples, corriqueiros, pode passar desapercebido para quem não está atento. Mas se nós informamos, nossa, olha aí, eu não sabia disso. Poxa, aquilo que está acontecendo lá pode ser um caso de privação de liberdade de uma pessoa idosa. Violência contra a pessoa idosa. Nossa, mas essa pessoa não recebe nenhuma visita. O que está acontecendo? Só entra e sai de uma pessoa. O que pode estar acontecendo? Né? Isso não é fuxico, não é curiosidade. Isso se chama, quando se trata da pessoa idosa, se chama humanidade. Você estar atenta, você estar atento para aferir e conferir, claro que encaminhando lá para os órgãos responsáveis, o que é que está acontecendo com aquela pessoa idosa naquele lugar, naquela situação. Compreendem? O nosso papel, ele é muito simples. E ele não exige, assim, grandes empreendimentos e valores financeiros. Nós fazemos isso nas lives hoje, né? Podemos fazer isso nas lives. Podemos fazer isso num cartão esclarecedor, vários cartões. Estou aqui, não sou publicitária, né? Mas é o que a gente tem visto por aí. Né? Este conhecimento, volto a dizer, é fundamental para o enfrentamento à violência. Porque assim você dá poder para todos entenderem, todos saírem da ignorância. E o ignorância aqui no sentido de desconhecimento. Às vezes a ignorância também é desatenção, né? Nossa, aquilo ali realmente, se eu tivesse ficado mais atenta, eu poderia ter, na linguagem comum, sacado que era uma prática de violência. Mas como eu não estava preparada, eu não detinha aquele conhecimento, passou batido. Compreendem? A natureza e eu não estou reduzindo o problema, não, tá, gente? Eu estou trazendo essa questão para aquilo que eu acho mais importante para começarmos a falar sobre violência. Né? Então, essas campanhas permanentes de conhecimento, campanhas permanentes, elas são eficazes. Falar sobre isso desperta o interesse, desperta a preocupação. Campanhas podem ser feitas pelas organizações da sociedade civil organizada,
podem ser feitas pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo, a Casa das Leis, também tem lá suas comissões de enfrentamento à violência, comissões de garantia de direito à pessoa idosa, de pessoa com deficiência, de mulheres. Por que a sociedade civil não levar a importância dessa reverberação do conhecimento para a Casa Legislativa e a própria Casa Legislativa passar a interagir com as pessoas? Faz lá uma audiência pública sobre isso. Vá para o interior discutir estas questões. Carregue junto alguém que saiba falar sobre isso. Então, tudo pode ser feito com poucos recursos, né? Porque quando a gente fala assim, vamos fazer uma campanha, e aí já começa aquela problemática, né? Nós não temos dinheiro, nós não temos recursos, nós estamos agora em tempos de pandemia, como vamos trabalhar com isso, né? Mas essa forma de instrução, ela é possível de ser feita com poucos recursos. E ao capacitar, e aí vem agora o sério do tema, né? Por exemplo, quando você está capacitando, estamos lá num conselho de direitos, verbas, você apresenta um projeto para o fundo do idoso, da pessoa idosa, né? Um projeto de quê? Um projeto para capacitar pessoas, né? E aí você define quem são essas pessoas, para entender o que é a violência em relação à pessoa idosa. E aí, sim, trazer todos os elementos, as instituições responsáveis com atribuições para atendê-la, mas que isso seja mais comum. Nós temos uma carência de informação de qualidade, né? Por incrível que pareça, a gente tem muita informação, né, ao alcance da mão, né? E a gente descura de coisas tão significativas, tão elementares, como esclarecer sobre isso ou aquilo. Ô, Cida, é quase uma pergunta, mas também te pedindo para nos ajudar nessa parte. Depois, nós do SEMAIS, a gente trabalha em várias áreas, mas do idoso, depois que a gente passou a fazer parte, né, de ações junto às instituições com o idoso, a palavra transparência, que a gente tanto fala em outras áreas, nunca foi tão necessário falar, assim. Muitas vezes as ações, as políticas, elas não são claras para as pessoas idosas, né, assim. Eu acho que desde o momento do mundo virtual, que ele podia ser um pouco mais fácil de acesso, com maior clareza, desde acesso às políticas que são ofertadas à pessoa idosa, aos fluxos, enfim, né, assim. Eu tenho dificuldade, sou do Conselho do Idoso de Belo Horizonte, e eu ainda não sei quais são os critérios para se institucionalizar numa ILPI filantrópica ou não ser institucionalizado, assim, né, o que difere, como é isso? Como é tão difícil, né, falar da política com transparência. E quando se fala da violência, é mais difícil ainda, né, assim. O que eu vejo que às vezes tem sido muito desafio para nós, instituições? A gente informa, a gente empodera a comunidade vai lá e faz a sua ação. Mas a partir do momento que ela faz a sua ação, ela não tem resposta. Então, tudo aquilo que a gente fez de informação perde a credibilidade. Porque eu fiz uma vez, eu fiz uma denúncia, eu liguei para o Disque 100, e aí eu não sei desse processo, o conselho não dá um retorno, a prefeitura não dá retorno, o Ministério Público não conta para a gente, ou a defensoria não fala, a gente quase que perde um descrédito com essa comunidade. E aí eu queria te perguntar, assim, qual que é o caminho para a transparência? Eu sei que é um tema delicado, a gente não vai sair por aí colocando cartazes da violência,
mas como que a gente fala para essas pessoas, e aí a gente está falando isso para a gente mesmo, assim, que é preciso informar, que é preciso denunciar, que esse caminho da informação é preciso, quando muitas vezes a gente não consegue ter noção do processo como um todo. Não sei se eu confundi, se eu me fiz claro, assim, mas eu acho que são os desafios da transparência que a gente vive por aqui. Mas você foi, para mim, você está absolutamente clara, né? Essas questões do, vamos dizer assim, do empoderar pelo conhecimento, né? Primeiro que elas precisam ser permanentes, né? Então a gente tem que criar um mecanismo de permanência da informação. Ela precisa estar sempre presente. Como você obter esse retorno tão necessário do encaminhamento que você fez para uma instituição, por exemplo, Ministério Público, né? Ou o próprio Poder Judiciário, ou sei lá, a Secretaria Y, né? Secretaria de Assistência Social incumbida de tratar lá dos procedimentos administrativos, sei lá, vamos pensar no INSS, o benefício da prestação continuada, né? Como que isso tem que acontecer? Que retorno que você tem que ter? E aí tem a questão da transparência. E aí eu já lhe digo que essa minha vida inteira, a gente não dá retorno. Eu sei porque eu também sou do Ministério Público, né? Você está ali envolvida com uma série de situações, né? A demanda chega, você prepara, você ouve, se for preciso, você entra com ação, né? Mas você não devolve, né? Você não diz, olha, aconteceu assim, você que foi o denunciante. Felizmente, hoje, né, o Ministério Público tem o dever de retornar para o denunciante. Isso decorre lá de uma lei específica e a gente tem que comunicar o denunciante, né? Mas para que isso ocorra, digamos assim, interinstitucionalmente, para que todos façam, né, eu diria que a melhor maneira hoje, não entendo que tenha outra, não sei se tem outra, né, mas é nós buscarmos cooperação, termos de cooperação. Olha, Ministério Público, eu posso te ajudar com isto. Você aí na sua promotoria poderia fazer um termo de cooperação conosco para a gente se sustentar? E olha que esses termos de cooperação não envolvem questões financeiras, não envolvem recursos financeiros, envolvem cabeças que pensam, cabeças preocupadas em solução de problemas, né? Então, se eu pudesse dizer assim, olha, seria tão bom se a gente tivesse um rol de cooperados, né, para atender tantas possibilidades, às vezes até, olha como isso é interessante, às vezes até uma simples conversa por telefone com um profissional da outra área, que não o direito, aqui do meu lado, né? Nossa, eu esclareço um monte de coisa. Para isso, um simples termo de cooperação é o suficiente, né? Porque eu ligo para você e digo, olha, Marcela, eu estou aqui com uma questão, como é que vocês estão procedendo aí? Como é que está acontecendo a identificação das instituições de longa permanência? Na concepção de vocês, quais têm sido as mais procuradas? Sabe, uma coisa banal, simples, né? E que às vezes você, para dar uma solução ali para um caso complicado, você demora mais tempo, porque você tem que estudar, etc, etc. Quando um termo de cooperação seria maravilhoso,
poderia solucionar esta questão. Agora, a devolutiva daquilo que você encaminha, não importa qual seja o órgão, ele é muito importante. Né? As ouvidorias agora estão fazendo retorno, né? Estão dando retorno. Você faz a denúncia, ela faz o encaminhamento, né? Esse encaminhamento feito com o número do processado, as ouvidorias têm retornado para as partes interessadas. Isso já é um ganho, porque isso era uma reclamação constante. Se denunciava e não se sabia para onde ia. Né? Se você quisesse buscar a informação do resultado ou do não resultado, você não sabia nem aonde, para onde tinha ido. Né? Então, infelizmente, a gente padece dessas situações no Brasil ainda. Né? A gente não faz a conexão digamos assim, do direito e daquele que supre aquele direito, né? Da denúncia que você faz e para onde ela foi. Se foi uma questão administrativa, foi para onde? Foi para que órgão? Né? Se não são aqueles comuns aqui, corriqueiros, que a gente já sabe aonde ir, né? Mas foi para onde? Ah, se foi para o Ministério Público, sim, mas poderia me dizer qual foi a solução? Né? Isso é simples. Né? Algumas questões a gente pode fazer consulta nos sites, né? Aquelas questões que não são sigilosas, mas via de regra, na questão da violência praticada, os atos correm em sigilo. Também você fica com a porta trancada, né? Para ter este retorno. Mas eu acho que a gente poderia, acho não, nós deveríamos praticar mais a cooperação, né? Ter essa disponibilidade de colocarmos o nosso conhecimento à disposição umas das outras, e eu estou me referindo a organizações e órgãos e etc. Ele torna mais fácil, porque você tem ali um plano de trabalho, né, que vai te... Isso para as questões consertadas ali, acertadas, né? Você tem um plano de trabalho, então você vai trabalhar naquele período de vigência desse termo, né, para concretizar aquelas suas ações, as ações recíprocas, as ações unilaterais de cada uma, né? Mas é uma forma. Agora, tudo isso passa por a gente também se educar, né? Educarmos-nos para esse tipo de conhecimento, para esse tipo de atenção, quando trabalhamos em rede, em parceria. Como fazer? E trabalhar em parceria, em rede, não é fácil, porque ele exige tempo também. E quase sempre, né, quando nós estamos aqui trabalhando nessa seara, existe a voluntariedade, né? Quase sempre o trabalho é voluntário. E aí você faz quando? Nas suas horas vagas. Não é? Então, tudo isso são questões que a gente tem que pensar quando a gente vai enfrentar, mas enfrentar assim com brio, com qualidade, né? Como vamos enfrentar o tema da violência em relação à pessoa idosa? De que maneira? Né? Questões simples, nossa. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho um colega que alguém postou a notícia sobre a questão dos consignados. Né? Aí ele disse assim, poxa, mas vamos fazer uma campanha simplificada para soltar por aí sobre o significado
do consignado, porque muita gente não sabe o que é isso, né? Então, a pessoa vai lá, faz a dívida, se compromete, né? E a pessoa vai se endividando, e você tem um canal importante aí, que é o sistema financeiro também. Que sistema financeiro é esse, né? Deveria ser o primeiro a se conscientizar: olha, eu não posso matar a galinha dos ovos de ouro, né? Esse dinheirinho aqui é certo todo mês. Por que ele vai lá e grava tudo, entendeu? Ou a maior parte? Sabe, tem um contrassenso muito grande aí, né? E ele nasce, esse contrassenso tem origem no desconhecimento, na falta de informação, né? Então, se a gente trabalha com essa informação de qualidade, linguagem simples, que pode chegar a todo mundo, desde o mais letrado até o menos letrado, né? Então, linguagem simples, de fácil compreensão, né? Sei lá, cartilhas, desenhos, paródias. São tantas as possibilidades que a gente pode lançar mão, né, para informar. Eu gosto muito de uma maneira como eu tenho uns colegas que trabalham isso lá no Nordeste. Vocês sabem que lá no Nordeste tem a questão dos repentes, né? Então, qualquer situação anômala ali, de quebra de direitos, eles vão lá, fazem, né? Chamam a pessoa, e é tudo voluntário, chamam a pessoa, faz um repente ali, pronto, aquilo vira um rastil de pólvora, todo mundo fica sabendo, porque coloca na rádio local, sabe? As pessoas no interior se comunicam pelo rádio ainda, e é comunicação mesmo, porque mandam mensagens, vocês sabem melhor do que eu, né? Eu venho do Paraná, portanto, lá no interior as pessoas ainda se relacionam com mensagens no rádio. Então, já pensou você ter pequenos spots de informação no rádio? E o rádio faz isso gratuitamente, né? Então, porque existe essa recompensa, né, para quem pratica essa, como é que eles chamam? Ai, fugiu o termo aqui, mas esses espaços de comunicação não cobrada, né, gratuita, né? Tem um nome específico, não estou me lembrando. Então, esse informar, minhas queridas e meu querido, é fundamental. A informação precisa chegar de forma adequada. A gente só rompe barreiras, a gente vence preconceitos, a gente enfrenta, a gente previne violência se a gente tiver uma boa informação. E para nós que estamos aqui na área dos direitos humanos, essa informação precisa chegar ao verdadeiro destinatário, porque a pessoa que conhece o seu direito, ela se empodera. E a área dos direitos humanos é isso, é desfazer o tempo todo, né? Você está sempre desfazendo um preconceito, você está tentando interferir numa cultura arraigada de preconceito e a prática da discriminação, né? E você está... Se você não destrói isso, você não destrói o ciclo da violência. Então, a nossa base é a origem, eu diria, de todos esses problemas que temos, né? Em relação à pessoa idosa, em relação à pessoa com deficiência, em relação à pessoa negra, LGBTQIA+, os indígenas, e por aí vai. Eu acho que se a gente puder centrar os nossos esforços, ou boa parte dos nossos esforços, porque o nosso dia a dia, as premências, as necessidades não nos deixam, mas
uma parte dos nossos esforços tem que estar com esse levar o conhecimento, né? E aí a gente vai ceifando todos esses, vamos chamar assim, malfeitos, né? Que levam à discriminação, que levam à violência. Porque isso é poder. Conhecimento é poder. Conhecer o seu direito é poder, né? Basta a gente voltar lá atrás. A questão das filas. Vocês lembram disso? Não faz muito tempo, não. Faz um pouco mais de uma década, né? Então, tínhamos a lei da acessibilidade, o atendimento prioritário, que dizia que lá nos setores financeiros, no setor bancário, tinha que ter fila para pessoa com deficiência e para pessoa idosa. Ninguém entendia por que daquilo. Pessoas idosas sequer iam para aquela fila. Por quê? Porque vigia o preconceito de que idoso é fraco, de que idoso não sei o quê, de que idoso não precisa daquilo, tem tempo suficiente. Para que fila para idoso no banco, não é? Não era isso que a gente ouvia? E quando as campanhas vieram esclarecendo do porquê, por que a pessoa idosa precisa de atendimento prioritário, né, de tratamento diferenciado, aí as coisas se desanuviaram. Aí até as próprias pessoas idosas passaram a reivindicar o seu direito. E ai de quem passasse na fila da pessoa idosa. A pessoa idosa apontava, né? Isso é poder. Então, aqui, quando a gente for tratar desses temas, né, mais complexos, quero me avisar aqui que já são 15, que é a violência, né, e a discriminação que é praticada em relação à pessoa idosa, se nós conseguirmos trabalhar, desmontar isso que vem ao longo de séculos, 50% do nosso serviço ou das nossas atribuições estarão atendidas. Não sei se disse o que vocês precisavam. Espero que essas reflexões elas nos animem. Às vezes dá um desânimo, né? Mas eu quero aqui colocar para nos animar, sabe? É bonito o trabalho em rede. É bonito o trabalho em parceria. E com pouco nós podemos fazer muito, porque nós temos conhecimento. E se a gente conseguir espraiar esse conhecimento, 50% do caminho está feito. E podem contar comigo sempre. E desejo, quero que a gente possa ter uma parceria, ser mais com o Ampid para o resto do tempo. Tá bem? Cida, muito obrigada, viu? Nossa, foi uma aula, né? Eu acho que eu já estou borbulhando de ideias, porque a Mariana, né, sabe, a gente adora comunicação, então a gente já fica assim, borbulhando para poder, o que a gente pode fazer em relação a isso. A gente já está preparando uma cartilha sobre as organizações, né, sobre as instituições, o papel das instituições, e a gente quer colocar nessa cartilha histórias em quadrinho para poder informar as pessoas, para elas poderem verificar na prática, né, como é que funciona, como que as organizações funcionam, né, no atendimento ao público. Então, assim, essa aula deu certeza que a gente está no caminho certo, assim, que a gente precisa realmente atender as pessoas por meio da informação mesmo. Queria te agradecer muito. Eu sei que o seu horário já passou, eu estou aqui, né? A gente está aqui, gente, será que ela viu a hora e tal? Mas foi tão bom, foi tão tranquilo, foi, né, tão didático que a gente nem vê o tempo passar. Então, assim, queria te agradecer demais. Ver se alguém ainda quer falar alguma coisa, né? Se quiser, pode abrir o microfone. E se não, aí a gente já estou querendo te convidar para os próximos, assim, porque
tem muita coisa ainda que a gente pode te ouvir, assim, né? Eu tenho certeza que essa parceria está só começando mesmo. Agradecer muito, né, dizer dessa disponibilidade mesmo do SEMAIS para a gente trilhar caminhos conjuntos, assim. Fiquei aqui pensando que só faltou uma roda conjunta e um pão de queijo, um cafezinho quente. Exatamente. A gente ficou aqui 1 hora e a gente ficaria mais uma com essa fala que traz tantas perguntas, assim. Eu tinha uma professora que ela falava assim, o bom livro, a boa história, o bom ensinamento é aquele que te deixa com várias interrogações, né? E eu acho que a gente fica, assim, principalmente para olhar para o local, para olhar para a realidade da gente, com várias perguntas. E te agradecer muito, que realmente possa ser o primeiro de muitos, que possamos, quem sabe mesmo, ainda sentar em roda, comer um pão de queijo, tomar um café juntas por aqui. Desejo tudo de melhor e a gente fica aqui sempre mesmo, de braços abertos, querendo sempre caminhar ao seu lado, assim. Foi uma hora que voou, assim. Muito, muito obrigada por tanto conhecimento e por tanta leveza e delicadeza em tratar assuntos tão desafiadores, assim. Muito obrigada. E obrigada a vocês, né? Principalmente Paula, Natália, Patrícia, Mari, Virgílio e Valdinha, que organizaram o evento e vieram aqui conversar com a gente. Tiago também, que ficou aí ó, nos bastidores, nos cuidando. Deu tudo certo, graças a Deus. Obrigada, olha, beijo para vocês, fiquem bem.